Boa tarde, Empoderadamente Podcast. Estamos aqui no final de outubro rosa, mas a prevenção e o cuidado, ele continua o ano inteiro. Estou aqui com Michele, maravilhosa. E estamos felizes em receber Júlia Ferreira, enfermeira, ginecologista, que vai falar sobre autocuidado e prevenção. E ela vai se apresentar agora para vocês. Olá, meu nome é Júlia, sou enfermeira desde 2009, desde então atuo com saúde da mulher e dou aula também em uma universidade desde 2016. E sempre me apaixonei por essa área, uma área que eu já comecei a trabalhar desde quando me formei e sou apaixonada. Sabe aquela profissional apaixonada? Que faz com que seus pacientes tenham um bom autocuidado, que vá para uma consulta e saiam com os olhos brilhando? Sou eu sou essa profissional. Então, você pode deixar suas perguntas para a Júlia Ferreira, tá? Aí no chat, porque a gente vai estar fazendo para ela todas as perguntas. E nós selecionamos algumas perguntas para a gente trocar um bate-papo aqui nessa tarde de quarta-feira, tá? Vamos falar sobre motivação e propósito. O que te inspirou a escolher a enfermagem e a se dedicar na totalidade para a saúde da mulher? É porque a enfermagem é a arte de cuidar. E eu acho que eu me identifico muito com isso. Eu faço com muito amor o meu trabalho. Isso reflete até mesmo em questão do empreendedorismo. Eu tenho um consultório tem 2 anos, mas já trabalho desde 2009 com saúde da mulher. E as pessoas mesmo foram falando, por que você não atende fora? Só que eu não via, não tinha esse olhar, porque a minha profissão, a gente não aprende a empreender. E no início de 2023 eu recebi uma palavra de Deus, que eu iria empreender, que iria ser grande. Eu fiquei imaginando, mas eu não quero feridas, porque quando fala de empreender na minha área, você só pensa em feridas, é uma área que eu não me identifico muito. E meu esposo, ele sempre falou, amor, você deveria empreender. Só que a gente tem uma crença limitante. Eu recebi essa palavra, foi no início do ano, não lembro exatamente o mês, eu só sei que era no início do ano. Aí eu li um livro que se chama O Segredo da Mente Milionária. E do nada começou a mexer comigo, porque eu trabalho desde muito cedo, desde os 15 anos de idade. E já estava na faculdade há muitos anos. E eu olhei para trás, eu olhei para a minha vida agora, vi que eu estava no mesmo lugar. No mesmo lugar, assim, eu estava bem, mas eu poderia estar melhor. Foi quando, novamente, o meu esposo, amor, por que você não empreende? E veio um estalo, vou empreender. Isso era em junho. Dia 2 de agosto eu estava abrindo o meu consultório que se chama Humanance. Foi uma palavra de Deus e é algo extraordinário na minha vida e em vida de mulheres. Muito legal. Rafael, parabéns, tá? Impulsionou a sua esposa, que coisa linda. E qual a importância de falar sobre a prevenção e o autocuidado para essas mulheres? A enfermagem ele tem esse olhar de prescrever cuidados. E o paciente, a mulher, ela tem que ter esse autocuidado de todo ano e procurar a gente enquanto profissional e procurar um profissional de saúde para ter uma consulta com uma avaliação, a gente fala da cabeça aos pés. E essa mulher tendo também esse autocuidado em casa, um bom autoconhecimento, se algo tiver de errado com ela, ela vai perceber. A gente não quer que isso aconteça, né? Que tenha algo errado, mas se ela tem um bom autoconhecimento, ela sabe a importância de se tocar, de se conhecer. Se tiver qualquer coisa errada no seu corpo, ela vai nos procurar. Isso a gente ganha muito com isso. Mas nem tudo é só o toque. Sim. Por isso a importância da consulta, porque lá a gente tem um olhar profissional diferenciado, um olhar prescritor de cuidados. Porque as pessoas às vezes falam muito sobre esse toque, né? E acham que elas mesmo podem
se autoavaliar e falar, não, tá tudo bem, a gente precisa de um olhar mais técnico de um profissional. Sim. Inclusive, a gente não, isso é o Ministério da Saúde mudou, a gente não fala antigamente falava autoexame. Sim. Hoje em dia a gente não fala autoconhecimento. As mulheres estavam deixando de nos procurar, porque, já fiz meu exame. E não é bem assim, o exame clínico quem faz é o profissional. E se a gente precisar pedir algum exame a mais, a gente solicita. Mas a mulher é autoconhecimento. O exame clínico é com o profissional. Ai, muito bem. Tá vendo aí, pessoal? Autoconhecimento, tá? Quais as ações que você acredita que mais ajuda na conscientização feminina? E se você tem algum caso assim que te marcou bastante para você compartilhar conosco? As ações, como eu falei, esse ato de dar um passo e marcar uma consulta anual. Gente, não é porque você não tem nada que você vai deixar de se cuidar. Não espere aparecer nada, é o contrário. Você vai para ser orientada por um profissional, a gente vai orientar esses cuidados. Cada mulher é única, a orientação para você não vai ser igual a da Michelle e Eva. É diferente, cada mulher é única, cada mulher tem uma queixa, cada mulher tem suas características, nós somos únicas. Então, o principal é dar esse passo, a procurar um cuidado profissional. Lógico, não esquecendo desse autoconhecimento do corpo inteiro, não só das mamas, mas o corpo inteiro. Qual foi a outra pergunta? Se tem algum caso marcante, assim, que você pode compartilhar no seu consultório, no seu dia a dia, Sim. na sua carreira. A gente, quando fala de câncer de mama, a gente sempre leva um nódulo fixo que modifica a mama como câncer, assim, porque ele tem suas características. Mas, mulher, quando você encontrar até mesmo esse autoconhecimento, algo diferente, veio uma paciente para mim que ela não tinha características de câncer de mama, um nódulo grande, porém não era fixo, era móvel. E quando a gente pediu os exames complementares, veio como diagnóstico de câncer, que ela fez biópsia, fez tudo. Então, não é porque você não fica esperando característica de câncer. Viu alguma coisa diferente, você vai atrás. Lógico que tem aquele olhar. O câncer, geralmente, ele modifica a mama, essa secreção, a gente vai falar ainda sobre isso, né? Mas esse não tinha característica e me surpreendeu sendo câncer. Eu tenho fibroadenoma, eu acho que esse é o nome. Sempre faço acompanhamento e estou compartilhando porque acho que é bem importante. E eu descobri já jovem, né? Bem jovem, que não que seja velha, mas bem mais jovenzinha. E de uns tempos para cá, eu comecei a usar hormônio para tratar endometriose e ele cresceu. E eu fiquei bem assustada, porque ele ficou grande e aí deu estágio nível 4. Sim. Só que aí foi por conta dos hormônios, mas eu já fiquei alerta, né? Então, assim, quando a gente se conhece, falei, opa, ele cresceu, tem alguma coisa diferente. Já me sinalizou para que eu fizesse exames para ter esse acompanhamento e sempre tenho esse acompanhamento. Então, é importante a gente, de fato, ter esse autoconhecimento. Exatamente. Né? E eu vou fazer a última pergunta para entrar no bloco da Michelle. Qual a importância da realização regular dos exames ginecológicos? A gente vai entrar em mamografia, em todos os exames com esse olhar. A mamografia, eu não sei se vocês ficaram sabendo, meninas, mas a gente teve uma mudança agora em outubro. Agora, quando a gente fala do profissional médico, da associação médica, sempre foi preconizada a partir dos 40. Mas o INCA, o Ministério da Saúde e a OMS não recomendava a partir dos 40, era a partir dos 50 anos. E agora, em outubro, o INCA e o Ministério da Saúde, a OMS não, o INCA e o Ministério da Saúde veio com essa modificação devido ao aumento, o índice mais alto dessas mulheres dos 40 aos 59. Eu não estou colocando todas as mulheres aqui. Eles colocaram nessa idade, dos 40 aos 49 anos, sob livre demanda. O que é isso? É que a mulher tem que saber, ela não vai chegar lá, eu quero uma ultrassom, uma mamografia, que ultrassom não tem problema nenhum. Eu quero uma mamografia. Só que a mamografia, ela tem radiação ionizante.
E as mulheres têm que entender que existe risco por trás disso. Um risco alto até, a gente vai falar a porcentagem. Então, o que ele recomenda? Faça, porém você tem que falar com o seu profissional de saúde para ver se cabe. A gente sabe quando a mulher tem histórico de câncer de mama na família, essa mulher vai começar a fazer essa mamografia a partir dos 35 anos, né? Nem 40, mas aí a gente coloca o risco-benefício. Agora, quando essa mulher ela vem sem histórico familiar de câncer de mama, ela não tem uma necessidade, aí que a gente fala que vai ficar sob livre demanda, preconiza sobre livre demanda. Essa mulher tem que entender os riscos. E ela começando a fazer mamografia muito cedo, ela vai ter uma porcentagem alta de chance de ter câncer. Vamos lá, de 1.000 mulheres, aí 5% a mais. 5% de 1.000 dá quantas? Umas 50, então, que poderiam não ter. Então, isso também tem que ser falado, e as pessoas não falam muito sobre isso. Foi ampliado. Além disso que eu estou falando para vocês, foi ampliado. A gente fazia até 69 anos. Agora vai até 74 anos. Tá? Então, vai dos 40 a 49 sob livre demanda. Dos 50 já é preconizado mesmo. Ela faz uma mamografia, dependendo desse BIRADS ou BIRADS, ela vai fazer bianual ou bienal, como preferirem. Tá? Agora a Michelle vai entrar. É que eu esqueci que agora a gente está com o microfone. Pois igreja. Estamos num outro cenário, como vocês podem ver. Bonito, gente, esse cenário. Depois vocês falam se vocês gostaram. Eu inaugurei, foi o cenário. Ela gostou muito, porque dá para ver do cabeça aos pés, meu amor. Toda bonitinha. Toda linda. Agora a Michelle vai entrar no bloco delas de perguntas. Então, gente, boa tarde. Se tiver perguntas aí também já, né? O pessoal quiser mandar agora, a gente já vai poder fazer aí. Prazer, Júlia. Eu me chamo Michele, também sou professora de educação física, assim como a Eva. E a gente está o tempo todo em volta a mulheres, né? E existem estudos que dizem que a atividade física, como alimentação, né? Não uso de hormônios indiscriminados, né? Tudo isso são fatores de melhora, né? Nessa situação de talvez você tratar o câncer. Sim. E aí eu queria que você me falasse, me citasse alguma experiência de alguém que você já tratou, algum paciente que você teve perto, desse relato. Olha, estava assim e melhorou a alimentação, ou fez atividade física, ou conseguiu passar melhor, né, pelo tratamento, porque tudo isso ajuda muito. Eu queria saber se você tem algum relato, se você tiver, se você puder estar dividindo conosco. A dieta e a atividade física faz parte da nossa consulta. A gente não vive sem isso. Não existe saúde íntima sem atividade física e sem dieta saudável. Ah, mas eu estou no peso ideal. Isso não me diz muito. Por quê? Tem diabetes, tem hipertensão. Não é porque você está no peso ideal, ou às vezes você até se alimenta bem, mas tem um bom biotipo e não fica fora do peso, fica adequada. Todas as minhas pacientes, é uma recomendação importante que eu faço, seguir as orientações. E trazendo a pergunta, o que eu vi de diferente? Eu vejo as mulheres ficarem mais jovens, eu passo para a saúde, mas elas chegam com a autoestima lá no céu, com um brilho diferente. Por quê? Quem faz atividade física, todas nós devemos fazer. Elas ficam diferentes. Eu estou falando alguma... Você percebe isso nas suas alunas que você recebe? Sim. Um mês, eu sempre falo, eu não estou falando de questão, eu não estou falando de beleza, nada disso, mas ela vem. Mas a mulher, ela muda. E isso faz parte da saúde, a gente tem que andar juntas, né? Eu e você, não adianta. Então, todas as minhas pacientes fazem parte das recomendações: atividade física, dieta saudável e ingesta hídrica. Beber bastante água. E eu também gostaria que você falasse como funciona lá no seu consultório, seu atendimento, já que é algo novo, né? A gente não costuma ver esse tipo de atendimento personalizado para a saúde da mulher, é uma coisa que ainda não tem. A desinformação é o que mais, eu acredito que é o que mais mata, a desinformação. Virou um gancho para muitos eventos, né? O Outubro Rosa,
a gente faz festinha, faz roupinha, faz dancinha, mas de fato, informações importantes não são vinculadas. Agora mesmo você deu uma informação, e a Eva falou, poxa, não sabia disso, porque faltam profissionais. E aproveitando para perguntar o seu Instagram, já fala antes de você responder, para as pessoas estarem acompanhando, né? Quem é mulher que precisa de informações atualizadas sobre saúde da mulher, seguir a Júlia. E sobre essa questão de desinformação, né? Eu queria saber se você... O tipo de atendimento que você presta lá no seu consultório. Como funciona lá o atendimento, né? Qual o tipo de atendimento que você faz lá, tá? Primeiro, consultório Humanance. Humanance, tá? Com H. Human de humanização e nurse de enfermeira em inglês. Vá lá, siga a gente, vai ser um prazer ter vocês. Parece ser novo, né? Ter um consultório de enfermagem, mas não é. Eu tenho colegas que têm consultório há 12 anos. Aqui no Rio a gente não vê tanto. Eu sou cearense, não sei se vocês perceberam. Uma cearense que foi registrada aqui no Rio, mas eu nasci de Parteira até, gente, lá no Nordeste. Sou uma cearense, tá? E lá no Nordeste, as enfermeiras, elas são as protagonistas de um hospital, são protagonistas de tudo lá, elas que comandam realmente. E assim, Júlia, você está querendo ser médico? Não, é completamente diferente. A gente prescreve cuidados, prescreve medicações, sim, porque nós temos protocolos para isso. A gente prescreve, gente, quase tudo. Só o que precisa mandar são coisas que até os próprios médicos precisariam encaminhar para outro lugar. Mas cada um no seu quadrado, eu sei até onde eu posso ir, né? E quando a gente fala de saúde da mulher, como é feito, eu nem finalizei de responder a pergunta sobre os exames também. O rastreamento, eu trago essa resposta. O rastreamento também de câncer do colo do útero, assim como a mamografia, mudou, gente. Vocês são acostumados a fazerem o exame a citopatologia, o citopatológico, né? Tradicional, aquele em lâmina. Mas hoje em dia existe um muito mais além, que é a captura híbrida DNA de HPV. Júlia, qual a diferença de um para o outro? A citologia, eu vejo células alteradas. Esse, eu já vejo se a mulher já teve contato com o vírus do HPV. A gente sabe que existe mais de 200 subtipos de HPV. Nem todos causam câncer do colo do útero. E lembrando, câncer do colo do útero não é hereditário, assim como o de mama, é comportamental. A gente depende de alguns subtipos que causam câncer, tá? Que são os subtipos de alto risco. Só que tem o 16 e o 18, que ele é aquele que é mais oncogênito. Sim. Existem 2 que a gente já manda direto para a colposcopia, que é o 16 e o 18, que são aqueles que são mais oncogênitos mesmo, que a gente vê alteração e já manda. Se for um de alto risco, um 66, a gente pede uma citologia reflexa. O mesmo material eu consigo saber se já tem alteração de lesão. Essa mulher, sabendo que tem alguma alteração, ela não vai deixar de me ver. Então, ela, dependendo do subtipo, é um tipo de exame. E se é outro de baixo risco, ela é aquele risco para condiloma, para verrugas. Mas isso não causa câncer. É feio, não é bonito, mas transmite, porque é fricção. Fricção, eu brincando, a gente sabe, né, que tem alguns tipos de cânceres e tem que se cuidar, mulherada. Usar camisinha, usar preservativo é uma das maneiras que a gente consegue ter esse cuidado, mas lembrando, o preservativo ele não protege 100%, então também tem que saber usar, isso é importante também. Júlia, você tem algum relato, né, de alguém que durante o tratamento que você pôde acompanhar, que a falta de informação, a falta de iniciativa de procurar um médico, a demora em procurar um atendimento, né, essa pessoa teve caso morte, olha, eu conheci uma paciente, não precisa falar o nome, sim, X, e de fato a gente acompanhou, e se ela tivesse de repente se tratado antes, ou você tem algum relato que você pode deixar pra gente? Eu tenho um relato, mas é um pouquinho diferente dessa sua pergunta. Foi agora mesmo no Humanance, a gente abriu
Em agosto e em dezembro, eu recebi uma paciente lá para exame citopatológico, uma consulta ginecológica de enfermagem. Só que essa paciente, ela tinha ido em outubro, mais ou menos, para mim, gestante. Ela foi uma indicação, alguém me indicou, porque eu tenho muitas indicações, graças a Deus, meus alunos, quem vai lá para mim, ele se torna, né, aquelas pessoas que indicam mesmo. Ela foi por indicação. Só que ela chegou assim muito arredia, assim, sabe? Porque ela já tinha passado por um trauma de um atendimento com outro profissional. Eu atendi, só que só tinha um saquinho gestacional. Eu digo, ó, o embrião, o morador não chegou na sua casa ainda. Mas mesmo quando tem um saco gestacional, a gente começa aquele pré-natal, vê o que está faltando, passa os exames, passa as suplementações e tudo. Só que ela não voltou mais porque houve um aborto. Um aborto. É. E ela voltou para mim para uma consulta ginecológica em dezembro, isso foi em outubro. Nessa consulta ginecológica, ao avaliar ela clinicamente, dava para ver uma lesão a olho nu. Só que isso a gente não fala para os pacientes, nem é maluco de falar. E eu pedi para que ela fizesse um exame e lá 10 dias já tem o resultado, 10, 15 dias no máximo. E ela voltou e deu uma sugestão de lesão de alto grau. E eu pedi a colposcopia. Só que durante a entrevista dela, ela tinha feito um exame no início do ano, em janeiro. Esse mesmo exame. Eu falei, como assim? Por quê? Para você ter uma lesão, demora 9, 10 anos para essa lesão aparecer. Não se aparece em meses, não é assim que funciona. Aí eu pedi para ela levar esse exame para eu avaliar. Quando ela levou esse exame, material insatisfatório, ou seja, não tinha nada, nenhuma célula, não tinha nada. Então, assim, isso também é importante, você ir num profissional, porque você, como paciente, você é leiga, não vai saber. Eu vou ler um exame, eu vou saber se é bem colhido, vou saber o que eu estou vendo, mas a paciente vai olhar e não vai entender nada, vai achar que está tudo normal. E veio sem o material, ou seja, mesmo indo em um profissional, só que existem profissionais e profissionais. E ela já era para saber desse diagnóstico no início do ano. Só que, graças a Deus, ela fez o tratamento. Não é comigo, tá, gente? A gente só vai até um certo ponto enquanto profissional enfermeiro. Eu encaminhei ela fez a colposcopia, realmente deu o resultado. Ela foi acompanhada e depois ela voltou para mim. Inclusive, tem até vídeos dela lá. Ela voltou já sem nada, graças a Deus. E assim, foi uma bênção e ela ficou muito apegada, não queria me largar, não. Eu falei, mas eu não posso te acompanhar. Mas às vezes ela ainda passa lá para me ver. Mas foi o cuidado que você teve com ela, né? Sim. Não é só realizar o exame, é realizar com um profissional que entenda. A maioria de vocês, mulherada, me responda aí. Eu não estou escutando, mas me responda aí. Vocês procuram atendimento quando tem um corrimento, quando estão com odor fétido. Só que esse momento é um momento que eu vou te tratar. Se eu colher esse exame, vai ser um exame alterado, não é um exame legal para eu, como profissional, ter uma boa leitura. Então, quando você chega assim no meu consultório, não é propaganda, isso aí é no SUS, onde eu atendo também. Primeiro eu te trato, depois eu colho o seu exame, porque não faz sentido. Sim. Então, e a maioria das pessoas não, colhem do jeito que estão. E não é bem assim. Você não fica esperando um ano para ir, eu só vou ano que vem. Não, gente, se tá com prurido, com coceira, tem que ir imediatamente. Se tá com odor fétido, tem que ir, mau cheiro, tem que ir imediatamente, tá? Não deixe para depois. Aparecer uma lesão, uma ferida, qualquer coisa, tem que ir imediatamente. Essa, inclusive, era a minha próxima pergunta em uma situação onde o tratamento conseguiu evoluir a pessoa, né, salvar ou melhorar. Era se fosse negativo, e um ponto positivo, esse que você deu positivo maravilhoso. E aí, pode ver. E aí, a minha próxima pergunta é a seguinte, Júlia. Você acha, quanto profissional, né, uma profissional humanizada, pelo que a gente está vendo, você não presta o serviço pelo serviço, porque a gente sabe que
Principalmente depois da pandemia, as pessoas ficaram muito carentes de atenção. Então, às vezes, você vai prestar um serviço para uma mulher, principalmente na área da saúde, e isso demanda que a gente tenha um olhar humano mesmo. Né? E aí a gente vê que você, né, oferece esse tratamento humanizado, pelo que você tem falado. Então, isso aumenta a confiança para que as pessoas possam até revelar situações que não revelariam, de repente, num consultório mais frio, né, num atendimento mais rápido, num atendimento mais corriqueiro. Você tem algum relato de alguém que, depois de passar pelo seu consultório, fala assim, olha, eu só tive coragem de falar? Gente, eu até comentei isso na reunião, numa palestra que eu estava agora. Eu fiz pela faculdade, hoje é quarta, né? Segunda, ontem eu estava no meu consultório, 2 dias de atendimentos, 2 realidades diferentes. Não é porque eu estou no público que eu atendo diferente, não. Eu só não vou ter os macromodelos, uma massagem no pé que eu coloco lá, o local. Mas eu estou lá com os meus alunos, que também saem da faculdade com esse olhar humanizado. E durante esses 2 dias de atendimentos, eu encontrei, no caso na rede pública, uma menina jovem, de 19 anos. O comportamento, ele fala comigo, o jeito. E eu percebi que ali ela tinha sido abusada, mas eu não falo. Você tem algo para me contar? Que aí elas acabam falando algo que talvez não falaria com outra pessoa. Como eu atendi ontem uma paciente no consultório que também trouxe um relato também de abuso. E só que quem é abusado, gente, acha que é a pessoa que é culpada. Pode ter sido abusado quando criança. A pessoa acha que ela é culpada, porque criança, ela está se descobrindo, sente prazer. Então, assim, às vezes é uma pessoa próxima de casa que toca, que mexe, que introduz. Só que a criança, quando está se descobrindo, ela tem terminações nervosas, então ela sente prazer. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. E vem de um pai, às vezes, um tio, alguém muito próximo, alguém que confia. Só que isso traz trauma para a vida inteira. E eu acabo percebendo algumas. Tem umas que é nítido, tem umas que você consegue pegar. Eu acredito assim, eu sempre quando eu entro no consultório, vou trabalhar, vou para a clínica, eu peço, Senhor, me guie com palavras e atitudes corretas. E assim, todas as pacientes que entram no consultório, eu vejo que foi ele que mandou, eu vejo que estava esperando uma palavra. É uma palavra em forma de cuidado, de carinho. Não é uma palavra, assim, às vezes vem algo, mas eu estou falando de cuidado mesmo dessas mulheres, cuidar da mulher como um todo. Não, gente, às vezes vocês sabem que eu faço Implanon lá. Implanon é bem altinho, né? Eu já disse tanto não para algumas mulheres que não poderiam colocar Implanon. Então, assim, que outros profissionais talvez não verificassem nenhuma pressão para ver mulheres que chegam com pique hipertensivo, não é o momento, vamos para o cardiologista, vamos se cuidar, né? E é isso, é dizer não, também é muito bom dizer não. Eu fico feliz em dizer não e salvar uma vida. E elas voltam pra gente, tá? É um não que elas voltam. E, Júlia, lá você atende a partir de que idade? Eu atendo da adolescência à menopausa. Então, se tiverem mamães, né, em casa, procurando uma profissional da saúde, de repente para conversar nesse início de fluxo, né? De quando começa o fluxo. Até questões assim, se a mamãe tiver... às vezes eu acho que a minha filha pode ter sido abusada, né? É bom procurar uma profissional como a Júlia para poder ajudar aí nesse caminho. E, por incrível que pareça, é uma das consultas que eu mais faço. Só que vocês não vão ver isso no Instagram, né, gente? É uma menor, né? Às vezes passando por algo. Então, assim, uma coisa é uma paciente, uma mulher, que elas chegam lá querendo mesmo tirar foto. Eu faço muito mais propaganda de Implanon, que é algo que não é tão invasivo. Já quero que você fale logo em cima. Na seguir você já vai falar. Tá. Então, é isso. Eu atendo muitas adolescentes, até mesmo muita indicação de profissionais da minha área. Viu? Ela sabe tudo. Dá aula. E minha mãe é enfermeira ginecologista. Ai, que linda. Linda, ela é muito, linda. muito bonita. Linda e tem um coração lindo também. Que legal. Então, Júlia, fala pra gente sobre o Implanon, né? Sobre esse produto, né, da saúde. Sim. Explica pra gente o que é, como funciona, qual a média de valor, quais são os benefícios.
Eu não faço só Implanon, gente, é porque lá o que mais acaba colocando mais, porque a gente tem que ser referência em algo, né? Mas eu faço inserção de DIU, Implanon. A mulher que escolhe, o nome dessa consulta é planejamento reprodutivo, onde eu vou avaliar a paciente como um todo. Não é porque ela quer um Implanon que ela vai ter um Implanon, não é porque ela quer um DIU que ela vai ter um DIU. Eu vou colocar à mesa as indicações e as contraindicações. Tudo, nada, até um DIU sem hormônio tem indicações e contraindicações. Você pediu para eu falar do Implanon, vamos falar do Implanon. O Implanon é o método contraceptivo mais eficaz que existe, mais do que laqueadura, mais do que vasectomia, mais do que as cirurgias. E ele, quando você coloca ele, além do benefício, ele entra ajudando a mulher, ainda mais as adolescentes, tirando os sintomas da TPM, sangramentos desfavoráveis, ajuda muito a mulher nesse contexto. E eu recebo muitas pacientes de indicação médica mesmo, que já vão com a indicação para realizar o Implanon. Mulheres que têm endometriose, ele ajuda muito, porque tem gente que tem dores assim, dor, sangramento, que não consegue trabalhar nos primeiros dias. E ele vem te ajudando, assim como o DIU Mirena, né? Ele ajuda muito essa mulher. Okay. Ele tem essas indicações, mas ele também tem colaterais, a gente não pode deixar de falar, e eu sempre deixo muito claro. Na verdade, na consulta eu falo mais dos colaterais. Eu já tive paciente que falou assim, parece que você não quer que eu coloque. Eu falei, não, você tem que saber, porque é uma escolha. E tem que escolher certo. Ele também tem alguns colaterais, como qualquer método hormonal de longa duração, ele pode ter escapes. Escape é aquele sangramento que vem sem toda mulher que usa hormônio. A gente vai falar a palavrinha escape só para ficar. Ela pode ser que ela venha uma vezinha no mês, pode ser que venha mais de uma vez, ainda mais um período de adaptação. O Implanon pode ter vários escapes. Por isso que eu faço questão de que a paciente tenha a questão do acompanhamento. Se ela precisar, antes dos 3 meses, eu entro com a consulta de sangramento desfavorável, para que ela consiga passar melhor por essa fase. Aumenta um pouco a oleosidade da pele, geralmente é no período de adaptação, que quando ela aumenta a oleosidade, pode aparecer acne, espinha. Eu não vejo muito isso, mas pode acontecer de ter retenção, mas o contrário também ajuda a mulher. Queria que você falasse também a diferença do DIU de cobre e o de Mirena, porque eu usava o de cobre. Entendi. Aí queria que você falasse um pouquinho, contar a minha experiência, no off, contar aqui não. O DIU de cobre, ele, como o nome já fala, ele tem cobre, ele não é hormonal. Para mulheres que não podem usar hormônio de jeito nenhum, exemplo, quem teve câncer de mama, ovário, que é um tipo de câncer que é dependente de progestagênio, a gente não recomenda usar hormônio de jeito nenhum. Então essa mulher vai usar o DIU de cobre. Só que o DIU de cobre, ele pode aumentar o fluxo da mulher. O fluxo, as cólicas, já vi que você sofreu com isso. Tem mulheres que tudo bem com cólica, tudo bem com fluxo aumentado, mas tem mulheres que, eu sou uma, meu Deus do céu, se eu tenho uma cólica, eu amo, eu sou muito, como é que eu sou? É o meu jeito, cada uma, tem mulheres que são fortes, eu não sou forte, gente, não sou. Então assim, eu sinto, para mim o DIU de cobre não seria o ideal. Eu uso Implanon. Aqui, ó. Ele você toca, você sente. Mas assim, ele para mulheres que não podem usar e para quem não quer hormônio de jeito nenhum. Porque todo hormônio tem indicações e contraindicações. Eu esqueci de falar, gente. O Implanon, diferente de alguns outros métodos, ele só tem um hormônio, que é o progestagênio. Ele não tem estrogênio. O estrogênio é aquele que traz risco de trombose, AVC, e mais algumas outras coisas. Ô, Júlia, de quanto em quanto tempo a pessoa coloca o Implanon? Como funciona essa colocação? Ele coloca... É lá no teu consultório mesmo? É lá no consultório mesmo. É de 3 em 3 anos, é um método de longa duração. Você tira ele, no mesmo momento que você tira, você coloca outro no lugar. Eu tirei 2, também tirei um na quinta e um na sexta, que eu passei depois da faculdade, passei lá para fazer esse atendimento. As mulheres querendo gestar. Eu fico muito feliz. As 2 que eu te retirei, porque assim, quem tem um bom acompanhamento não vai largar o Implanon.
Porque tem medicações ele é contraceptivo, melhor, né? Ele é um contraceptivo. Ele é um método contraceptivo, o mais eficaz que existe, eu não posso deixar de falar. Vi você falando do DIU, eu usei DIU. Qual? De cobre. Né? Coloquei na rede pública na época. E eu engravidei usando DIU, né? Do meu quarto filho. E quando eu tive com meu esposo, para fazer a primeira ultrassonografia, quando a gente descobriu a gestação, a médica falou: parabéns, vocês fizeram algo inédito. Esse DIU não saiu do lugar. Nossa. É 1 em 1 milhão. Em 1 milhão você conseguir engravidar com ele estando no lugar. Ele não correu nem 1 milímetro para lugar nenhum. E a gente fez esse exame num local que não foi onde a gente colocou, porque a gente ficou com medo da pessoa falar que saiu do lugar, que era uma coisa do organismo. Então a gente procurou outro profissional. E aí foi uma gravidez muito complicada. E o DIU foi retirado no dia da cesariana. E antes disso, meu tratamento... Com fio visível, né? Então, na realidade, ele falou que do jeito que estava, não podia mexer mais, porque podia furar o saco gestacional ou o saco gestacional, eu não me lembro ou a placenta, era algo, não me lembro qual era o segundo risco. E foi gravidez... a gente passou a gravidez inteira, e aí me levaram para várias universidades, porque assim... normalmente o próprio DIU espelha o feto, né? O feto vai crescendo, acaba furando ali e ele acaba expelindo. Existe também uma dificuldade de levar essa gestação muito adiante até o final. Não é todo mundo que consegue engravidar e levar até o final a gestação. E aí a gente tá lá em casa hoje, Miguel vai fazer 13 anos, e a gente brinca que o nome dele tinha que ser Diogo. O Diogo. Foi boa. A gente, quando tá com fio visível, geralmente a gente tira, né? É quando não está que a gente deixa. E acaba indo, porque eu já estava bem adiantada, por isso que eles não mexiam. Eu também falo isso, gente. De 100 mulheres que colocam DIU, 2 a 9 irão expulsar. Isso é científico. Se for falar de comprimido, a pílula, vocês nem vão. Porque o que acontece? Querendo ou não, quando você engravida com a pílula, ninguém divulga tanto, né? Mas quando a pessoa é engravida com uma laqueadura, ano passado, foi ano passado, eu fiz acho que 3 pré-natais na clínica da família de laqueadas. Quando tem que ser... Não, eu até assim, porque assim, não foram tantas na minha vida. Eu já fiz de laqueadas pré-natal de 40 anos, que é difícil. Quando é uma menina muito nova, a regeneração acontece muito mais fácil. Mas assim, na minha vida toda, ano passado foi assim, vamos dizer que eu tô desde 2009, eu devo ter feito uns 5 pré-natais de laqueadas, que tinham feito laqueadura. Então assim, não é fácil. Mas é porque também muitas mulheres passaram por mim. Entendam isso, já há muitos anos de formada. Carinha de 40, que é a minha idade. Mas já trabalho desde muito tempo, um tempinho, né? E desde quando me formei. Vamos para algumas perguntas aqui. Sobre o câncer do colo do útero, existe algum sintoma específico? Quando tem sintomas, já passou um tempo, já não é a profilaxia já não foi feita como deveria, né? Já não teve a questão não foi avaliar, não fez um preventivo, por quê? Ele tem sintomas, sim, sinais e sintomas, vamos dizer. Ele pode acontecer que durante a relação sexual, não sei se vocês percebem, a gente sempre pergunta para vocês, durante o ato sexual vocês sangram? Vocês já tiveram essa pergunta, não já? Sangra durante... Geralmente é o sangramento durante o ato sexual, pode ocorrer, ou dor durante a relação. O sexo é para ser prazeroso, é para sentir prazer, não sentir dor. Não quer dizer que se você sente dor é câncer do colo do útero, que você sangra é câncer do colo do útero. Tudo isso tem que investigar. Ana Carla, como as mulheres cristãs podem vencer a culpa de parar para cuidar de si mesmas? Gente, eu sou cristã, tá? E belíssima, amor. Hein? Não entendi, amiga, essa tua pergunta. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E quando a gente fala que a gente é o templo do Espírito Santo de Deus, a gente tem que se cuidar. A gente tem que fazer atividade física, tem que fazer dieta saudável, tem que procurar
saúde, no caso uma consulta anual, é necessário? A pergunta era qual é? Como as mulheres cristãs podem vencer gente, essa culpa? Se você tem culpa, eu acho que você tem que marcar uma consulta comigo pra gente conversar. Pra gente saber que culpa é essa que você Ô, tem. Júlia, Porque de repente, não sei se pode ser o caso dela, mas pode ser... a dentro criação dentro do rigorosa. evangelho, a gente vai ter aí o que não é o evangelho, né? Que a gente chama de religiosidade. De repente, ela foi criada nesse sistema âmbito de religiosidade, onde determinados cuidados que você tem que tomar pode ser vaidade, né? E eu acredito que talvez possa ser isso, né? Não sei. Não, eu imagino que seja assim. O cuidar de você, a gente falar sobre sexo, isso é normal, gente. Tudo bem que eu estou com um plano aqui, mas quem quiser ter uns 10 filhinhos aí, a gente sabe que quando a gente tem filhos, existe um sexo antes, né? Prazer. O sexo tem que ser bom para a mulher e para o homem, não só para o homem, tem que ser para os dois. E isso com muita saúde, muito cuidado. O casal, eu sempre falei, eu vou contar uma história. Foi em 2016, fui atender numa clínica da família, não é essa que eu estou. Aí tinha um casalzinho, aí eu fui atender a mulher junto com as alunas, eu sempre coloco 2 em sala. E ela disse que sentia muito dor durante o ato sexual, não tinha prazer, nada. Aí eu conversei com ela, fala com ele. Eu sempre falo, a gente é igual o Waze, segue em frente, vira à direita, à esquerda. Porque é prazer mesmo, mas ele não vai escutar. Eu falei, traga ele aqui. E ele vendia doce, era um pastor que vendia doce lá em frente à clínica. Eu tô falando, ninguém vai saber onde é, muitos anos. Aí ela levou ele lá. O pastor chegou lá, eu falei, eu vou falar com o senhor, eu sei que o senhor sabe dessas coisas, que o senhor faz gabinete, né? O senhor deve falar a mesma coisa que eu vou falar com o senhor. O senhor sente prazer, não sente? Só que o senhor é muito mais fácil sentir prazer, porque a mulher tirou a roupa, você já sente prazer. Mas a mulher, ainda mais na idade que ela estava, que era menopausa, climatério e menopausa, eu não lembro direito. A mulher tem que ser tocada, tem que dar um beijinho. Né? Ele já falou, eu não faço outras coisas não, achou que eu ia falar de sexo anal. Não, o prazer tem que ser dentro do que o casal gosta, de acordo com o que o casal... Eu só sei que... Eu falei, mas eu sei que o senhor faz isso. Aí ele fazia assim, eu sei que o senhor... Tudo que eu tô falando, o senhor faz lá no seu gabinete, né? Eu só sei que eu voltei na outra semana, a irmãzinha tava assim... Tava reluzente. Nossa, deu certo! Eu falei, gente... Porque assim, às vezes, você precisa de uma conversa. A mulher, para sentir prazer, mesmo que seja da igreja, ela tem que falar pro parceiro. Os homens, eles não são criados assim. E nem todo mundo sente prazer só na penetração. Às vezes tem que ter um toque, um beijinho no pescoço. E não é só no momento do ato. Tem que ser durante o dia inteiro. Porque às vezes trata mal a mulher o dia inteiro. Aí de noite vem querer dar um beijinho. Me poupe, homens. Por favor, né? Por favor. A Tatá fez a pergunta. Afinal, o Papa Nicolau tem que ser feito de 6 em 6 meses ou uma vez no ano? Nenhum nem outro, Tatá. Polêmica. Polêmica, bomba. Bomba. Vamos lá. O Papa Nicolau é a citologia. A citologia, se você faz esse ano, tá tudo legal, você faz outro ano que vem, está tudo legal, você pode ficar até 3 anos sem colher. Sem colher não é me ver. Todo ano você tem que ir lá me ver, entendeu? Gostei. Gostou? Sem colher não é ver, doutora, não é tem que ir lá, entendeu? A consulta ginecológica, ela é anual. A coleta do preventivo vai depender do que a gente tem. Então, se você, mulher, fez esse ano, vamos dizer, fez ano passado, fez esse ano, foi um exame bem colhido, lembra que eu tenho que ver? Sim. E eu posso confiar, eu posso dar até 3 anos. Mas eu falei que a captura entrou no lugar, não falei para vocês? Sim. A captura híbrida é um exame tão avançado que se eu fizer em você e você não tiver nada, eu posso te dar até 5 anos. 5 sem colher. Sem colher não é não me ver. Pronto. Não esqueça. Ficou bem claro. Ficou claro? A Mary Paixão mandou beijo e boa tarde. Marilza Moreira
vulgo minha mãe. Uau! Boa tarde, meninas. Um ótimo assunto para a saúde da mulher. Tupiara Alexandria disse boa tarde. Boa tarde. Ana Carla, boa tarde, amadas. Ele ajuda mulheres a engravidarem também? Eu acredito que seja o Implanon. Não. Volta. Não, calma. O Implanon, gente, ele é contracepção. É para a mulher não engravidar. Mas ele tem uma coisa muito legal. Um exemplo, a mulher não quer engravidar. Até 3 anos. Mas ela quer ficar 1 ano com ele. 1 ano ela fica com ele e quer tirar para engravidar. O que acontece bastante. Você tira, no outro dia, se você estiver ovulando, você engravida. 1 semana você está prontíssima para engravidar. Eu sempre falo isso. Então, respondido. Ele não é igual outros métodos que demoram um tempo para sair do seu organismo. Ele não, imediatamente tirou o Implanon, tu tá livre. Ele não atrapalha a infertilidade. Então é isso, pessoal. Se vocês querem ser atendida por essa enfermeira maravilhosa, Júlia Ferreira, só vocês irem no consultório. O Manance, tá? Chiquérrimo. Fica onde, em Nova Iguaçu? No centro de Nova Iguaçu. Centro do no edifício Metrópolis. Edifício Metrópolis. E agora a Michele vai falar sobre o que você trouxe pra gente hoje, amada. Então, gente, trouxe, né? Quietinha que ela trouxe. Não sei se tem aqui na tela, assim como botar na tela aí a Nutricorp. Não sei se tem alguma coisinha pronta. Mas hoje eu estou aqui com o Glinotrol, né? Que é o nosso polivitamínico de A a Z para homens e mulheres, né? Para poder reforçar aí a sua suplementação. A gente sabe que os dias são corridos, a gente não consegue se alimentar de maneira a colocar todas as vitaminas e minerais, né? Para ofertar na nossa saúde. E aí a indústria, né? Desenvolveu. E você, por favor, não rasgue o diploma de quem desenvolveu. Não está se alimentando bem, tome um multivitamínico e a Nutricorp tem para você esse maravilhoso produto com 120 cápsulas, né? Com uma adesão maravilhosa de A5, tá bom? Não engorda, que as pessoas às vezes não suplementam com essa questão de porque deve engordar, não engorda, tá, gente? É só para ofertar mais saúde para o seu corpinho. Inclusive, eu estou esperando o meu whey, tá? Sim, senhora. Por Vou favor. entregar. Uhum. Ó, quero falar deles. Uau! Orange Vibes, tá? Ai. Deixa ela, que ela faz a propaganda dela, tá? Uau, Nós gente. temos óculos casuais e esportivos também. E se você quer conhecer mais da Orange Vibes, é só você ir até o Outlet Premium, tá? Temos o quiosque lá, próximo ao Chafariz. Ou você pode também entrar no site da Orange, entra no Instagram. Você pode usar o meu cupom, tá? Que é Edna, 15%. Não é todo lugar que dá 15% de desconto, mas a Orange Vibes te entrega 15%. E breve, nós vamos ter uma grande inauguração. Entra no Instagram para você ver onde vai ser, tá? E fala também da gente, da Academia Bravas. Então tá aqui, né? Academia Bravas é uma academia só para mulheres ali no lote 15. E a gente está lá, né, agregando saúde física e mental nas mulheres que nos procuram, né? Da adolescência até a terceira idade. A minha aluna mais experiente lá tem 90 anos e é assídua, né? E a minha menos experiente está lá com 13 anos de idade. A gente até com algumas crianças, agora um projeto com as crianças e treino de mãe e filho. Nós estamos lá e esqueci de falar, mas você consegue achar os suplementos da Nutricorp lá também na Academia Bravas. Então, se puder seguir aí, é sou.bravas. Também tem um treino de casal, né? A gente tem personal para casal. De repente você, né, quer ir um ambiente de treino onde você tem um pouco mais de privacidade, né, para você, pro seu parceiro, pro seu namorado, pro seu esposo. A gente oferta lá esse personal para casais, né, que é um serviço pioneiro aí. Faz também, muito sucesso. Eu também queria falar para você que está querendo fazer uma atividade física e não tem nenhum grupo, tá? Nós temos todos os sábados o Correria da Baixada, tá bom? Entra no Instagram,
tá? No próximo episódio eu vou estar trazendo aqui para divulgar melhor, mas todos os sábados nós nos reunimos para fazer caminhada e corrida 0800 com a titia Eva e Dudu Marinho, tá? Então, a atividade física de forma coletiva é muito bom para a saúde física e mental. E não esqueçam de seguir o consultório Humanance. Nós cuidamos com amor. E eu já vou lá, tá? Bonitinha. Então é isso, gente. Vou deixar mais uma pergunta. Pode. Júlia, eu queria saber, no cenário profissional, a gente, quando começa a trabalhar, a gente começa a entender que existem deficiências no cenário profissional e, de repente, a sua atuação ela veio disso, de olhar e falar, caramba, falta profissional assim, ou eu gostaria de ser atendida dessa maneira. Ótima pergunta. Né? E eu queria saber quando que você entendeu isso e deixar um recado para novos profissionais, né? Até porque eu sei que sua agenda vai ficar lotada, a senhora não vai dar conta. Uau. E a senhora tem que deixar, de Jesus. a senhora tem que espalhar por aí o que é que um profissional que queira, né? Ser profissional da saúde feminina, um pouco do caminho, e o que fez você linkar com isso. E depois deixar um recado para as mulheres que estão nos assistindo sobre a importância de se cuidar para a gente poder fechar. Gente, além de atender lá, eu também dou mentorias. Então, não só a Júlia que atende desse jeito. Eu tenho algumas enfermeiras que também atendem com esse olhar humanizado. Porque, como eu falei, o enfermeiro ele prescreve cuidados e você precisa desse cuidado. Às vezes a mulher vem... Eu já tive uma paciente que chegou lá e ela estava com sintomas de climatério e TPM. Só que ela estava no TPM, não, perdão, climatério e menopausa. Só que ela ainda não estava na menopausa. Ela achava que não podia engravidar. Um risco e tanto. Só que ela achou que estava ficando maluca. Quando ela chegou lá e conversou comigo, eu expliquei que aqueles sintomas faziam parte, fiz as orientações, os cuidados. A mulher chorava, ela era só isso. Por que ninguém me falou isso? Às vezes a pessoa só precisa ouvir. Ouvir, eu enquanto profissional, não adianta eu pegar, eu prescrevo muitas coisas, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a prescrição de cuidados que vem em primeiro lugar. E qual foi a outra pergunta? Temos uma última pergunta aqui. Então faz aí. Ela mandou 2 vezes, tá? Então ela tá querendo saber bem. Oi. Cláudia Abreu. Boa noite, mulheres. Boa noite. Mulheres que fizeram histerectomia precisam fazer preventivo? Olha aí a minha pergunta. A gente vai responder, amiga. Gente, essa é uma pergunta que é muito importante. Tem que saber por que ela fez a histerectomia, tá? Se foi por conta de câncer, ela precisa fazer. A gente fala de fundo de saco, porque ela não tem, se ela fizer a histerectomia, tem que saber se foi total ou parcial. Também, isso é importante. Mas se ela retirou tudo por conta de câncer, ela precisa continuar sendo acompanhada e a gente tira o material lá que a gente fala que é de fundo de saco. Precisa. Se não foi por conta disso, se foi por conta de mioma, outras questões, não foi câncer, não precisa mais. Mas ela precisa me ver todo ano. Foi de admiose que ela colocou aqui, foi de admiose. Isso. Tá? Aí você precisa ver a doutora Júlia, tá bom, Cláudia Abreu? Gente, a gente não falou umas coisas importantes, os sinais de alerta para câncer sim. Pode falar de isso mama. pra gente Vamos encerrar. lá. Câncer de mama, como eu falei, é o que mais mata a mulher até 60 anos. O câncer do colo do útero entra em primeiro lugar, colo de útero, só entra em primeiro lugar até 36 anos. Então vamos falar sobre câncer de mama. Não é normal você tá aqui do nada começar a sair secreção da sua mama sem você apertar. Não é normal. Júlia, mas eu amamento. Aí já é outra história. Júlia, eu tenho um bezerro grande, eu falo isso, vocês entenderam, né? Eu tenho um bezerro grande que mama. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu já entendi. Eu tenho um bezerro grande que mama, então quando existe estímulo, é normal que saia a secreção. Isso é normal. Agora, não tem um bezerro grande que mama. Eu não estou amamentando um bezerro pequeno. E do nada começa a sair secreção. Pode ser que não seja nada, mas pode ser um sinal de alerta para câncer, tá? Não é normal, a minha mama, ela tem um mamilo assim protuso, olhando para frente que eu digo. E do nada esse outro mamilo ele entra, ele inverte. Não é normal, é sinal de alerta, tem que nos procurar. Ou muda a característica da pele,
fica vermelha, ou então fica com aquela característica de casca de laranja. Isso não é normal. Dor na mama, tem que procurar, gente. Eu não tô falando antes de menstruar, que a gente sabe que muda tudo isso. Eu tô falando uns 5 dias, 7 dias após a menstruação. Não é normal essas características que eu estou falando. Então, se tua mama, você bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, uma mama fica embaixo, uma mama fica em cima, você sente repuxar, não é normal. Bota a mão na cintura, vê que modifica, que uma fica repuxa, uma fica... Você sente essa mama repuxar, não é normal, procure a gente, isso não é normal. Se você vê coisas dentro do normal, ok, mas se for anormal, vocês nos procurem. Nódulo, nem sempre nódulo é câncer, mas tem que procurar, porque não é normal, gente, não é normal. Geralmente modifica, causa abaulamento, tanto para fora quanto para dentro. Ele entra, a textura fica diferente. Gente, viu algo fora do normal? Isso não é só na mama, não, é no corpo inteiro. Viu alguma coisa diferente? Nos procure. E não esqueça, não é só na mama. Tá aqui na região supraclavicular, apareceu uma coisa diferente. Nos procurem. Na axila não é normal. Procure. Não fique só achando que é só mama, não. Essa região... Isso tudo pode ter alteração por conta de um câncer, tá? Ô, Júlia, em pacientes que têm prótese mamária, é fácil a identificação como mulheres que não têm ou é um pouco mais difícil para elas por conta da prótese? Depende de onde foi colocada essa prótese. Tem mulheres, as pacientes de antigamente que a gente fala, próteses muito bem antigas ou fazem com um profissional que não está atualizado, aí geralmente vai para ressonância, um exame além, né? Mas esses mais... Geralmente... você pode encontrar, mas isso depende de onde está essa prótese, né? Depende de onde esteja esse nódulo, vai depender muito de como foi colocada a prótese. A paciente de prótese, ela tem uma indicação mais assídua desses exames de imagem? Sim. Para quem não tem prótese? Sim. Ela tem que ir anualmente e lá irá ter a decisão de como vai ser. Geralmente elas costumam acompanhar com seu próprio cirurgião. Geralmente elas voltam muito lá, mas é uma necessidade, sim. É isso, gente. Tá? Espero que respondida todas as perguntas aí. Sim. As perguntas que ela não conseguiu responder hoje e de pessoas que vão ver gravado, gente, entra lá no Instagram da Júlia, ela vai deixar de novo aqui. E eu vou pedir para a Júlia carinhosamente fazer uma caixinha de perguntas lá para quem participou, para que ela vá respondendo, né? Assim que ela, de acordo com a demanda dela durante a semana, vocês vão acompanhando lá os stories dela. Perguntas que vocês gostariam de fazer, você que vai assistir gravado, tá? Para ela poder ir ajudando a gente nessas questões aí. Perguntas que vão ficar no ar. Segue a gente, Consultório Humanance. Se você quiser saber mais um pouquinho da gente, vai lá no Google, coloca Humanance, Consultório Humanance, vai lá, vê os feedbacks. Veja o feedback das nossas pacientes. Eu acho que eu não tenho que falar muito, quem tem que falar são os nossos pacientes, e eles estão lá falando por mim. Até hoje, gente, eu só recebi 5 estrelas, tá? Por favor. Eu já vou entregar a estrela dela. Pois é. Então, nós também gostaria de falar para você que é ser anunciante, né? Vocês estão vendo aqui, ó, rolando aqui atrás, no vídeo também, nós temos aí valores incríveis para você que quer ser anunciante aqui no nosso podcast, elevar aí a sua marca, pode chamar a gente no privado. E a gente tem uma frase aqui, Júlia, que é a partir de um versículo bíblico, né, que foi o que impulsionou a idealização através da Carla, né, o Senhor tocou o coração da Carla para que a gente tivesse esse tempo. Um beijo, Carla, que ela está assistindo. Ela está assistindo. E através de Deus ter falado com ela, através desse versículo, nasceu o Empoderadamente. Então, a gente sempre finaliza com esse versículo. Eu gostaria que você lesse junto com a gente. Pode chegar aqui um pouquinho. No já. Esse aqui, ó. Tá? Então, vamos lá? Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Tchau! Beijo, até quarta! Tchau, tchau! Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.